Beleza. Quando a gente cria, pessoal, vamos lá. Continuando aqui, ó. Bom, quando a gente cria parâmetro, né? O ambiente chamador tem algumas opções de fazer o que? A passagem desse parâmetro aí. Obviamente a gente está mexendo com poucas quantidades, 2, 3. Mas às vezes a gente pode pegar e mexer com mais, 10 às vezes, 15, né? Quando chamamos um subprograma, você pode escrever parâmetros atuais usando alguma das notações, posicional nomeado. Posicional, basicamente, é o quê? Né? O que a gente já está acostumado a fazer. A gente respeita realmente o que o parâmetro, o que a procedure já tem definida lá no parâmetro. Então, se a minha posição 1 é para o Employee ID, eu vou respeitar essa posição 1 para ele. Né? Posição 2, Last Name, posição 3, First Name, enfim. Isso daí é a passagem posicional. A nomeada, né, eu posso fazer o quê? A passagem de parâmetro em ordem arbitrária, qualquer ordem, desde que eu identifique quem? Com o operador igual ou maior. Eu vou precisar saber qual é o nome do parâmetro para eu poder fazer esse tipo de recurso. Tá? Então, até que ponto é vantagem? Às vezes não tem. Vai ser mais escrita na hora de chamar a função, na hora de chamar o parâmetro, a procedure. Tá? Existe também o modo misto, que eu posso utilizar até certa parte a posicional, certo? E depois de uma certa parte aleatório. Isso daqui não é muito aconselhado, confunde mais do que resolve o problema, né? Isso daí começou a ser utilizado através do Oracle 11G para frente, tá? Antes não se tinha isso. A partir da 11G, notações nomeadas e mistas podem ser utilizadas para especificar argumentos na chamada subrotina, tá? Ele parece ser um tópico, pessoal, que não é tão importante, mas se a gente começar a ver as documentações da Oracle, vocês veem muito esse tipo de chamada da função, nomeado. Tá? Então vai ter lá um igual, maior, e às vezes a gente não sabe o porquê. Por isso que eu estou passando aqui justamente para vocês verem, né, como é. Tá? Mas, enfim, na maioria das vezes a gente usa a nomeada mesmo, por ser mais simples de utilizar. Tá? Se a gente então tem essa procedure aqui, ó. Opa. Tá muito grande esse zoom aqui, né? Dá um zoom de 1,75. Mesmo assim, ainda está meio zoado. Bom, aqui, ó, Create or Replace Procedure ADD Dept, tá? Nome aí da minha procedure. P name e P lock, tá? Lock é o Location ID e o P name é o nome do departamento. Percent type. Os dois, então, estão pegando aí, ó, da tabela, já o tipo dos parâmetros, né? Insert into departments. Aí eu tenho o department ID, department name e o location ID. Values. Departments underline sec.nextval. Vocês lembram para que serve esse nextval? Para pegar o próximo valor da minha sequence, correto? Pname e plock ali, ó, como parâmetros aqui também, certo? O que eu passar em pname e pnock aqui, ó, vai ser atribuído aqui, ó. Correto? Beleza, até aqui, tranquilo, é uma procedure bem tranquila aí, né? Legal. Então agora a gente vai chamar esses caras aí, ó. Bom, na passagem por notação,
posicional, simplesmente é o que? É a posição que é o meu parâmetro, eu vou respeitar aqui para ser passado os valores. Tá? Então, training de 2.500. Tá? Training é o que? É o nome, ó. 2.500 é o location. Então, eu estou respeitando exatamente a ordem dos meus parâmetros. Então, do jeito que a gente já estava fazendo. Ó. PL SQL executado com sucesso. Bom, se a gente der uma select aqui na tabela Departments. Ó, 270 era o anterior, 280 foi o próximo. Com o NextVal ele fez isso. Training, 2.500 foi o Location ID. Então ele fez a inserção na nossa tabela. Ok? Agora, aqui ó, eu tenho a passagem nomeada. Ou seja, eu não tá na mesma ordem que a Procedure, tá? Fez lá no cabeçalho dela. Agora é a ordem que eu quero. Em compensação, eu preciso colocar ó, PLOC, tá? Referencia 2.400 e PNAME referencia Education, tá? A referência é o que? É esse daqui, ó, o igual maior. Só isso, mais nada. Tá? Isso é o custo de eu fazer o que? A chamada com a ordem que eu quero. Beleza, ó. Procedure completada com sucesso. Se eu der um select nela aqui, ó, o Education 2.400. Até aí tudo bem? Beleza, né? Não é tão difícil assim. Agora, bom, usando o parâmetro default, né? É opcional, define um valor padrão para o parâmetro, prover flexibilidade por combinação posicional e nomeada na sintaxe da passagem de parâmetros. Então agora a gente começa a colocar alguns padrões, né, nos nossos parâmetros. Ó, a mesma procedure anterior, só que a gente tem esse cara aqui, ó, 2 pontos igual a desconhecido. A mesma procedure anterior, default 1.700. Desculpem, tudo bem aí? Então, não passando nada, ele vai assumir um desses valores. Se eu passei alguma coisa, o que é prioridade? O que eu passei. Tá? Então, ó, recompilando essa mesma procedure aqui, ó, a gente vai repassar ela. Procedure recompilada, beleza. E agora na hora da chamada, ó. Então, se a gente não passar nada, simplesmente chamar a minha procedure, ela vai executar? Vai. Ó, o ID já está sendo pego por quem? Pelo NextVal. Agora eu tenho um valor padrão para o nome do departamento e eu tenho um valor padrão para quem? Para o Location ID. Ó. O nome padrão desconhecido e o Location ID 1.700. Tá? E aqui ainda, ó o NextVal ali. O NextVal, o Department ID é a minha chave, não é? O NextVal não está deixando que a minha chave se repita. Então, é para dar certo. Somente fazendo a chamada dela, ó. Beleza, ó, procedure completada com sucesso. Se a gente der um select nele aqui, ó, é para ter inserido algum NextVal desconhecido com 1.700. Aqui, ó. O NextVal ele pegou 300, desconhecido com 1.700 do Location ID. Beleza, ó. Somente chamando, sem nada. Como nós modificamos ela para que ela tenha valores default, beleza, ele está funcionando. Agora eu passo aqui, ó, propaganda e lock, né, PLOC de 1.200. Esse cara aqui, ó, é um misto, tá? Uma delas, correto, ó,
é posicional. A outra delas é o que? Nomeada. Tá? Tudo bem que aqui a gente não conseguiu alterar muita coisa, né? Mas é desse jeito que a gente teria que fazer a chamada do parâmetro aí de chamada tipo misto. Tá? Não é tão utilizado. Aqui, ó, fazendo select, né, conferindo, ó, vai ter um tal de propaganda de 1.200. Beleza, ó. Propaganda de 1.200, tá ali. Aqui, ó, não é o símbolo de igual maior. Aqui é o símbolo de referência. No PLOC aqui, ó, eu estou falando agora que o parâmetro PLOC se referencia a 1.200. É meio esquisita essa sintaxe. É meio esquisito, mas é bem comum a gente ver nos manuais da Oracle, no site da Oracle, em PLSQL esse cara. Por isso que eu estou passando para vocês, porque ele está passando o valor de um parâmetro desse jeito. É a Oracle, né? Mas enfim, é o jeito que eles fizeram. Aqui, ó. Não. Lembrando, o PLSQL é parâmetro de procedure, exatamente. Mas dentro do PLSQL não é nem igual. É 2 pontos igual que você faz o quê? A atribuição de valor. Tá? Poderia ser 2 pontos igual ainda. Seria melhor, mas não é. Enfim. Aqui, ó, nesse caso, eu só estou chamando o que? O PLOC. Só estou passando ele de parâmetro. O resto vai vir com default, né? No caso lá, vai vir desconhecido. Então, ó, executando ele, o desconhecido pegou, mas o PLOC, como eu passei, ele é prioridade. Assim como se eu passar só o name. Exatamente. E o PLOC iria para 1.700, que iria pegar por default. Tudo bem aí, pessoal? Então é desse jeito que a gente tem passagens e parâmetros também. Tá? Dessa forma aí, ó, ele consegue pegar e manipular isso certinho. Bom, você pode chamar procedures usando bloco anônimos, como a gente já fez. Você precisa ser um dono da procedure ou ter privilégios de execute para fazer a chamada da procedure. Execute nome da procedure e os parâmetros. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Passagem de parâmetros. Sim. Lembrando, na construção da procedure, né? Se o meu parâmetro é in, eu não posso ter atribuição para ele. Exatamente. Se o parâmetro... Não entendi? Nos exercícios você vai ter. Prova provavelmente vai ter. O parâmetro out, no parâmetro out ou in out, você tem que ter retorno dos valores. Ou seja, você tem que ter atribuição. Tá? Aí é a lógica, né? O in, você está mandando o valor. Então, para que você vai ter modificação dele? Você vai trabalhar em outra variável. No out, você vai receber, o ambiente chamador vai receber o valor. Então, eu não posso já passar um valor para ele, se eu vou receber. O ambiente chamador, que é o meu bloco anônimo nesse caso aqui, ó. Isso é o ambiente chamador. Eu só estou dando um execute aqui, ó, na minha procedure. Por exemplo, nesse caso aí, quando vai executar, ele só vai adicionar. Só vai adicionar. O que vai adicionar? Se essa DDEPT fosse só os campos como in, é só rodar ela. Só rodar ela. Nesse caso aqui, ó. Por isso que quais são... Então, ó. Mas essa procedure aqui, a DDEPT, quais são os tipos de parâmetros dela? Ela pega o parâmetro da tabela e não. Os parâmetros dela são
Não, isso. PName e PLOC são os parâmetros, mas o tipo. Tiver uma tabela para todos. Não. Como não, senhor? Ó, a gente acabou de ver. Não, ó, isso daqui, pessoal, ele não está buscando certo o dado, ele está só simplesmente referenciando o tipo. Agora, o tipo de parâmetro, ele é in, ele é out ou é in out. Aqui, ó, essa procedura é in, por padrão é in. Correto? Se ela é do tipo in, beleza, aqui tá certo, não está descrito, porque é padrão ser in. Correto? Mas é bom pôr. Fica mais claro, na programação fica mais claro e beleza, não se tem dúvida nenhuma, né? Se ela é in, eu só posso mandar o valor, correto? Só vou poder fazer a utilização desses parâmetros aqui. Se eu quiser modificar ela, dá um parâmetro do tipo in. Se eu colocar, por exemplo, pname recebe, pname concatena com que? Mas o pname concatena com o quê? É, aqui dentro, ó. Consigo fazer insert, consigo fazer update, todos com esses parâmetros aí. Então você conseguiria alterar. Então, se ele é um parâmetro do tipo in, olha só, vamos fazer o que aqui, ó, tentar modificar ele. Pname, vamos fazer com PLOC, porque o PLOC é int. É, só que aqui um int, ele é referenciado. Não, vamos fazer com pname. Ele é referenciado porque ele é um código que precisa existir localização. A tabela é referenciada, entendeu? 1700, 1800, eu não posso fazer com qualquer valor. Mas eu vou fazer com pname, ó. Pname recebe, pname concatena com T, por exemplo, ó. Teste. Daria certo? Se ele é o parâmetro de site, se ele é o parâmetro in aqui, eu não posso modificar o meu próprio valor dentro da procedure. Vamos lá, ó. Compilar. Legal. Compilou? Ah, tá. Não, olha lá. Tá me tirando aqui, ó. Pname cannot be used as assigned target. Sintaticamente está correto lá, a gente não vê erro. Mas agora é o quê? A estrutura do PLSQL que não permite fazer isso. Correto? Tradução, vai ficar um pouquinho mais. Tradução, para poder programar, por exemplo, em PL, a gente precisa saber dessas coisas básicas. Tá? É chato? É, mas é a regra do PL. E tem lógica. Tá certo isso daí. Se eu quisesse concatenar, se eu quisesse concatenar, colocaria uma outra variável aqui e concatenaria. Mas não utilizar o próprio parâmetro. Outra variável e essa variável. Aí eu concateno. Exato. Faria o pname receber, faria essa outra variável, receber o conteúdo de pname e depois concateno. Exato. Aí eu faço o que eu quiser com ela. Mas não a própria, o próprio parâmetro. Isso daí não tem sentido. Tá, eu estou fazendo isso, pessoal, por quê? Porque eu estou estudando agora PLSQL. Eu vou ter prova daqui a 2 meses desse negócio. Certificação. Tá? E, assim, você vê muita coisa que você pensa que dá para fazer, mas não dá. O PLSQL tem uma série de regras dentro dele. Tá? Infelizmente. Correto? Isso daqui, vocês não vão pegar em qualquer lugar. Eu posso falar para vocês. Tá? Em livro da própria Oracle, do curso oficial, não tem. Não vai ter. Certo? Você testa e vê a verdade. Exatamente. Você tem que ir lá e testar e ver, realmente. Tá? É importante? Meu, se você programar em PLSQL, é importante. Tá? As outras linguagens aceitam? O C#, por exemplo, aceita. Java aceita? Aceita. Mas tem muita lógica? Tem. Não
Tem, cara. Se ele é um parâmetro in, Às vezes você está implementando algo a mais que preferência. Por exemplo, você está colocando uma letra para distinguir. então por que você não usa uma variável que é justamente para isso, que varia, para concatenar? Porque aí você diminui a memória, a quantidade de memória que você usa. Você vai diminuir quantos bytes nisso? Depende do tanto de arquivo que você tem, senhor. Você está trabalhando, por exemplo, com 1 milhão de registros, faz diferença. Não, mas aí não é a variável que vai ser a diferença, vai ser 1 milhão de registros. Não. Ué. Vocês entenderam? Assim, o que eu vejo? O PLSQL, ele é uma linguagem assim, flexível, é chata, cara. É chato, isso daqui é chato, certo? Se você não vai a fundo e ver, cara, vai passar. Agora, na hora de você programar, você não pode falar, eu sei PLSQL só porque você sabe da lógica. Não dá para falar isso. Tá? Infelizmente, eu vi isso. Para mim, sabia a lógica, né? Beleza, é só traduzir PLSQL. Cara, não é. Não é, infelizmente. Tá? No Transact SQL até passa muita coisa. Não é também que você pode fazer tudo, mas ele é bem mais flexível. O SQL Server, nessa parte, ele deixa você fazer muita coisa. Em compensação, né, tem mais erro também. Não tem dessa. Infelizmente, você ganha num ponto, mas perde em outro. Agora, o PL não. Ele já vai pegar mais erros que, tá ali, o compilador nem deixa passar por tais coisas. Né? É legal, eu pelo menos acho bastante interessante. Uma linguagem que eu gostava muito era o Delphi. Tá? Eu programei 6 anos da minha vida em Delphi. Cara, ele é uma linguagem chata. Não, mas eu aprendi. Não tem. Só tem aquela uma lá do C Sharp, mas não gostei. Eu uso porque não tem outra. Né? Mas o Delphi era uma linguagem que não deixava você fazer qualquer coisa. Você aprende a programar. Você realmente aprende a programar. Quando você vai para uma outra linguagem, você já está com os vícios, entre aspas, bons, né? De práticas de programação. Mesmo você arrastando o componente na tela, exatamente. Você arrasta o componente na tela, mas você tem que falar a inicialização dele. Você tem que transformar a variável, você tem que fazer cache das variáveis. Ele é chato. Ele é chato mesmo, mas vamos dizer assim, você aprende a programar bem. Exatamente. A sua programação, ela começa a ser boa, vamos dizer assim. Coisa que o VBNet, cara, não tem isso. Não tem isso. O C Sharp, em certa parte, tem, mas não é tão estruturado assim. Ele é muito puxado ao C, né? O C é flexível. A linguagem C, ela já fala assim, tá na conta do programador. Eu não quero nem saber. O Pascal já não. Eu trato isso, eu faço isso. Então, por isso que ele barra muita coisa. Tá? Não programo mais em Delphi, pessoal. Já fazem 5 anos que eu já estou fora realmente de programação. Mas é uma linguagem muito boa. Eu gostava muito, pelo menos. Tudo bem aí, pessoal? Sim. Para a aula de hoje, era até aqui que a gente tinha que ver. Podemos ver mais, óbvio, né? A gente tem mais matéria. Ou não. Ou nós temos exercícios a serem feitos. Cara, tem. Coisa tem, isso daí não tem jeito. Ou nós poderíamos ir tipo, se correr perfeito, não dá tempo. Aí a gente pega um pouco. Não. Dá pra gente chegar, mas é importante a gente ver um pouco de exercício aqui também, Então, eu vou abrir a parte de exercício para vocês tentarem, pelo menos, fazer aí. Se tiver dúvida na próxima aula, passar. Oi? A ideia é que já é trigger. Cara, procedure, função e trigger ainda cara. O legal no nosso curso seria ver a parte de cursores, tá? E a parte de estrutura. Isso daí seria o top, mas não vai dar tempo, cara. Infelizmente. O mais legal de tudo é a estrutura no Oracle. Não dá para tirar mais record. Cara, não dá. A gente já teve aquela aula lá que deu queimada, aí zoou, cara, aí zoou um pouco, infelizmente.